Hoje vou discutir com vocês um tema muito atual, que é o tema da intolerância. Essa é uma questão, que precisa ser discutida, precisa ser abordada. Nós vivemos num mundo cada vez mais intolerante. Vivemos num mundo, em que as pessoas passam a se agredir por motivos banais, por razões que não têm nenhum sentido lógico muito profundo. Então é bom discutirmos aí, por que algumas pessoas se tornam intolerantes? Por que a intolerância tem crescido? E vejam que ela tem tomado até o mundo chamado de virtual. No mundo virtual é muito típico as pessoas ficarem cercadas numa pequena ilha, como só se quisessem ouvir só aquelas pessoas que têm as mesmas opiniões, veem o mundo a partir da mesma ótica. E o que eu quero problematizar é que isso parece ser um sintoma de fraqueza, um sintoma de insegurança. O chamado intolerante, no grau, diríamos, de doença, é um sujeito que facilmente pode ser confundido, com o fanático. Por quê? Porque o fanático é bem essa espécie de pessoa que é intolerante em relação a opiniões adversas, a opiniões contrárias à sua. Então podemos afirmar que o intolerante não deixa de ser um fanático, que é um termo mais popular, E num sentido mais técnico, psicanalítico, o intolerante normalmente é um obsessivo. É alguém que quer estreitar o mundo. É alguém que quer fazer com que o mundo seja o mundo da sua cabeça. Que todas as pessoas, compartilhem de suas opiniões. O intolerante é um dominador. O intolerante é alguém que quer plasmar, quer modelar o mundo com a sua própria face. Por isso, muitas vezes a intolerância está ligada ao narcisismo. Pessoas muito narcisistas, elas podem tentar se ilhar, viver num mundo de bajuladores, num mundo onde as pessoas sempre dizem que ela está certa. E o que eu quero arrazoar nesse vídeo é que a intolerância é, na verdade, um mundo falso. Eu sempre brinco com os meus alunos que se você tiver no mesmo recinto duas pessoas, você já terá dois pontos de vista distintos em relação ao mundo. Vai chegar um momento que, pelo menos em algum aspecto, as pessoas entrarão em conflito. Porque o conflito é normal na realidade. O conflito, ele é positivo. O conflito, o debate de ideias, faz com que você traga ideias novas, aprenda, a partir de outros pontos de vistas. Por isso, aquele indivíduo maduro, aquele indivíduo que se trabalhou ao ponto de se tornar, alguém mais seguro, verdadeiramente seguro, ele não é um indivíduo intolerante. Ele vai discutir as suas opiniões esperando ouvir também outras opiniões. A coisa mais positiva, mais gostosa na vida é a diferença. É você existir na diferença. Você não precisa viver numa ilha paradisíaca em que todas as pessoas são iguais, em que todas as pessoas têm os mesmos pontos de vista. Infelizmente, nós estamos numa realidade, em que as pessoas se gratificam a partir dessa igualdade ideológica. Vejam que no Face, nas redes, nós temos percebido coisas terríveis. Pessoas que estão sendo canceladas porque têm outros pontos de vista,
pessoas, né, que são retiradas do seu Face porque discordam de você. Eu sempre digo aos meus alunos, eu posso contar no dedo, né, as pessoas que eu tive que retirar das minhas redes sociais. Eu só faço isso quando a pessoa é ofensiva, quando ela agride, aí é uma outra coisa. Mas quando uma pessoa tem um outro ponto de vista, eu adoro. Por quê? Porque o gostoso é debater ideias, é não ter a falsa ilusão de que você está com a verdade absoluta. Mas, infelizmente, a intolerância, ela nasce exatamente dessa ilusão delirante de que você tem a verdade que ninguém mais descobriu. Você ou seu grupo seleto chegou a uma verdade que está oculta. Deixa de ser bobo. Para com isso. O indivíduo só cresce quando ele aprende que aquilo que é diferente é um motivo para ele aprender coisas novas. É por isso que Sócrates, né, o filósofo Sócrates, ele se tornou um grande sábio porque ele sabia que nada sabia. Por quê? O indivíduo maduro é aquele que, quanto mais conhece, mais sabe, né, os limites do seu conhecimento e a grandeza da sua ignorância. Por isso, é necessário resgatar a tolerância. Tolerância religiosa, tolerância política, tolerância familiar, tolerância moral. Você tem que escutar o outro. Não há nada, né, existir a diferença. Eu sempre digo isso falando do meu exemplo. Mesmo sendo ateu, eu defendo o direito de religiosos defenderem, né, os seus pontos de vista. Nós não temos como interesse o fim da religião, calar a boca dos diferentes. Ao contrário, isso é uma ditadura. O que é necessário é o debate de ideias. O que é necessário é entender que a própria realidade ela é relativa, ela é circunstancial. Você também é mutável. Você hoje acredita numa coisa e dependendo aí do nível de conhecimento, de informação que você recebe amanhã, você se modifica. Você vai pensar de forma muito diferente, né, em certas coisas da vida, da realidade. Você vai modificar certas crenças. Isso quer dizer que você é um traidor da sua herança familiar? Isso quer dizer que você não tem personalidade? Não é nada disso. Eu sempre digo que aquele que muda é o inteligente. O pacóvio, o tolo, é aquele que fica preso, né, em suas razões estreitas, em suas razões de ferro. Ele está num cárcere, ele está numa prisão. Por isso, não seja intolerante, não busque a verdade absoluta para que sirva como uma lança para você atingir os diferentes. Descubra que você não tem e nunca terá toda a verdade. Ninguém tem. Não há como buscarmos, né, essa certeza. O indivíduo fanático, como ele é muito inseguro, ele quer certezas acachapantes, certezas absolutas, certezas que façam com que ele esconda, pelo menos temporariamente, momentaneamente, o seu terrível grau de insegurança. Um indivíduo seguro não precisa ter certezas, não precisa, né, ter a razão em tudo. Na verdade, o indivíduo maduro só é maduro porque ele consegue conviver com as dúvidas, consegue conviver com a incerteza, com o avanço, com o aprendizado. O que você hoje defende, amanhã talvez você desminta como mentira. Não tem nada. Por quê? Porque o objetivo da vida é exatamente esse desenvolvimento, é você aprender algumas crenças, algumas verdades da sua meninice, da sua adolescência, hoje fazem você rir. Como é que você pode se tornar intolerante?
Como é que você pode se fechar porque você acredita que só você está certo? Ou só você ou a sua patoleia, aquele grupinho, né? Que parece refletir o seu narcisismo. Isso, no fundo, não deixa de ser uma doença, não deixa de ser uma obsessão, um desejo de um mundo perfeito que acaba sempre em decepção. Pense bem nisso. Gostaria de agradecer a todos vocês. Eu quero que vocês partilhem, né, consigam mais pessoas para curtir os nossos conteúdos. Deixe o seu like, convide outras pessoas também, né, para discutir esses temas em nosso canal. Se quiser deixar sugestão de temas, deixa aí no comentário. Aliás, comente, discuta esses assuntos. Isso ajuda a beça nós aumentarmos o nosso alcance. E o objetivo nosso é alcançar mais pessoas para libertá-las desse tipo de intolerância. Um abraço e até a próxima vez.